Irmãos, vamos abrir a palavra em Tiago, capítulo 1. É antes do livro de 1 Pedro, lá no final da Bíblia. Tiago, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 12. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenham, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exultação, ou na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Deus abençoe sua palavra. Meus irmãos, nós estamos passando por várias tribulações. Infelizmente, atualmente estamos passando, mas se a gente for ver direitinho, o tempo todo da nossa vida e da vida dos irmãos, e da vida da igreja, a gente passa por tribulações, às vezes mais, às vezes menos, e tribulações costumam entristecer, desanimar. Sofrimento, aflição, tribulação costuma trazer tristeza e desânimo. Isso é o normal do ser humano. O ser humano é assim: está tudo bem, estou alegre. Está mais ou menos, estou mais ou menos. Está ruim, estou ruim. O ser humano normalmente segue as circunstâncias. Ele não consegue, como dizem, dominar a vida, mas é a vida que o leva. Mas Deus ensina um caminho melhor, irmãos. Deus ensina um caminho mais excelente, um caminho, diremos, surpreendente. Surpreendente. Você já viu na Bíblia várias vezes Deus dizer para a gente ter paciência na tribulação, não é? Para a gente resistir, para a gente continuar. Mas nós temos aqui Tiago, o irmão do Senhor, nos recomendando a alegria no sofrimento. Versículo 2. Meus irmãos, e eu vou traduzir aqui de uma forma um pouco diferente, tenham grande alegria quando passarem por várias provações. Porque esse verso 2 aqui, ele não foi traduzido da melhor maneira. Porque tentações, do verso 2, a última palavra, tentação,
é algo que não deve produzir alegria, porque a própria oração do Senhor, no final, diz: não nos deixes cair em tentação. Então, essa expressão, caírem em várias tentações, não foi bem traduzida. A tradução melhor é: quando vocês atravessarem por várias provações. O texto está errado? Não. Ele está errado em relação ao contexto, à mensagem, porque no original a mesma palavra é traduzida como tentação e provação. A mesmíssima palavra. Por isso que às vezes alguém traduz tentação, outro traduz provação. Qual é a diferença de tentação para provação? Tentação vem do maligno, provação vem de Deus. Tentação é para nos destruir, provação é para nos abençoar. Às vezes é o mesmo fato, a mesma coisa. O diabo usa para nos derrubar, Deus usa para nos abençoar. Então, provação vem de Deus e é para o bem. Tentação vem do diabo e é para o mal. Aqui o texto, Tiago jamais falaria para a gente se alegrar com tentação, quando a gente cair em tentação. Seria absurdo, porque nós oramos: não nos deixe cair em tentação. Então a gente cai numa tentação e fica alegre? Não, se a gente cair numa tentação, a gente deve ficar triste. Mas Tiago está nos dizendo para a gente se alegrar quando a gente passar por várias provações. E como é que é isso, gente? Como é que uma pessoa pode estar passando por várias dificuldades e se alegrar? Quer dizer que houve alguma coisa grave na minha vida, eu vou olhar para aquilo e ha. É isso? Não, claro que não. A Bíblia diz que a gente deve chorar também pelas aflições, chorar com os que choram, deve haver aquele lamento, deve haver aquela tristeza, mas Tiago está nos ensinando que, acompanhado a isso, também deve haver alegria. E como que isso se explica? Pelo fato do que a provação causa para nós. Ele vai explicar no texto por que ele está falando que a gente deve ter alegria pelas aflições que a gente passa. Primeiro, ele nos ensina que devemos nos alegrar nas aflições porque as adversidades, as tribulações, elas são provações. E o que é provação? Quando você ouve a palavra provação, você lembra de quê? Prova. O que é prova? Teste. Então veja no verso 2 aí. Quando vocês tenham grande alegria, quando vocês estiverem passando por várias provas, testes. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos tendo várias dificuldades na vida, nós estamos sendo testados. O que está sendo testado? A nossa fé, a nossa capacidade de crer, mesmo quando as coisas não vão bem. Continuaremos a crer genuinamente em Cristo, mesmo que todas as coisas estejam dando errado ao nosso redor, ou dando errado conosco? Esse é o teste, essa é a prova. Então os irmãos, nossos irmãos pentecostais, eles estão com a razão quando eles falam que você vai falar com uma pessoa, ela fala: estou na prova, estou passando pela prova. E é verdade. Não são apenas aflições, são provas, são testes. Nosso irmão Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 1, ele compara as aflições com o fogo e a nossa fé com o ouro. Nossa fé é o ouro, é uma fé preciosa, e as aflições são o fogo. Quando você junta fogo com ouro, o que acontece? O fogo destrói o ouro? Não. O ouro sai purificado do encontro dele com o fogo. Olha que coisa linda. Como
Deus deu sabedoria a Pedro para mostrar para a gente que a nossa fé, se ela é verdadeira, ela não vai ser destruída pelo fogo. Pelo contrário, nossa fé vai sair mais pura depois da prova. E olha, não fica pensando que vai passar uma prova e vai acabar não, que é prova a vida toda. Quando passa uma, vem outra. E são testes, são realmente provações, provas que nós passamos. E nós vemos isso em várias áreas da vida, irmãos. A própria saúde, hoje se tem falado muito que o corpo que tem os músculos vigorosos é um corpo mais saudável e que pode até agir no metabolismo, pode fazer a alimentação vir melhor, pode cortar a obesidade e tantas coisas, tantos males. Mas fazer exercício é fácil? Até mesmo a pessoa que é especialista em exercício, ela fala, olha, ninguém faz exercício por prazer. Tem um homem aí que tem 79 anos, ele corre 42 quilômetros, ele faz a maratona com 79 anos. Desde os 50 anos ele faz isso. Perguntaram para ele qual foi o dia que ele saiu alegre de casa para correr. Ele falou, nenhum sequer. Nenhum sequer. Então, para um corpo estar saudável, por exemplo, você quer perder peso, você tem que parar de comer doce. Então, você tem uma escolha. Você come doce e engorda, fica feliz com doce e infeliz no espelho. E quando você quer emagrecer, você tem que parar de comer doce. É uma luta. A vida é uma luta. Não tem nada fácil nessa vida, mas tudo que nós passamos, nossa fé está sendo testada. Pensa nisso. Cada vez que você tiver um contratempo, uma dificuldade, uma coisa que você fica olhando assim e fala, misericórdia, levanta a cabeça, você está sendo testado. E não é só um teste para Deus ver se dá certo, se você passou, não, porque Deus conhece todas as coisas. Mas é um teste para o nosso benefício, conforme a gente vai ver aqui. Mas encara isso sempre como uma prova. Poxa, olha o que está acontecendo agora. Estou sendo provado, estou sendo testado. E tenho que reagir bem. Então, eu tenho que me alegrar, posso me alegrar nas tribulações, não com elas, viu, irmãos? Não com elas em si, mas o que elas representam. Então, você se alegra não porque aconteceu alguma coisa ruim, mas você se alegra porque você está sendo testado. Segundo lugar, nós vemos aqui que devemos nos alegrar porque essas provações, e aí a gente vai ver os benefícios de ser testado. Essas provações produzem perseverança. Olha o verso 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Primeiro ele disse assim, sabendo, quer dizer, é importante raciocinar. Eu estou sendo testado, eu me alegro por isso. Mas o que esse teste produz? Por que esse teste? E ele fala, olha, você precisa saber, verso 3, saber o quê? Que a prova da vossa fé produz a paciência. Essa palavra é melhor traduzida aqui como perseverança. Então, quando a sua fé está sendo testada, ela produz perseverança. Assim como a dor que você sente quando faz os exercícios fortalecem o seu corpo, e o deixam mais fortes, assim a provação fortalece o teu espírito, por mais doloroso que seja. Fortalece a sua fé, te dá perseverança. O que é perseverança? Um dos sentidos da palavra é permanecer debaixo. Permanecer debaixo. Permanecer pacientemente debaixo de um fardo pesado que o faz sofrer. Caramba, que coisa difícil, né? Perseverar debaixo de um fardo, um peso que faz você sofrer, sem que você se livre daquele peso, daquele espinho na carne, lembra?
Paulo falou, sem que você se livre dessa tribulação, mas você está perseverando na fé, carregando aquele peso, enfrentando aquela tribulação, encarando aquele gigante, e você está perseverando. Isso é para aumentar a sua fé. Então veja se você entendeu o que eu disse. Não é que a aflição passou, que o peso diminuiu. Não, continua a mesma coisa. Mas você teve fé ontem, tem fé hoje, vai ter fé amanhã e vai continuar tendo fé, e isso vai produzir perseverança. Você vai ficar, como o pessoal diz, casca grossa, né? Você vai ficar quase que impenetrável, porque você está acostumado com aflição, está acostumado com luta. Irmãos, isso é visto até mesmo no meio secular. As pessoas sabem que aqueles chamados almofadinhas, né? Aqueles que nascem em berço de ouro e que não precisam trabalhar, não precisam estudar, eles já têm dinheiro sobrando, são as pessoas mais frágeis, mais mimadas, mais orgulhosas, mais indiferentes, porque elas não sabem o que é sofrimento. Quem sabe o que é sofrimento, adquire perseverança. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o homem de dores, experimentado nos trabalhos, um homem que sofreu mais do que todos nós juntos. E ele foi o quê? Perseverante. Mesmo naquele momento lá no Getsêmani, quando com certeza o diabo o tentou ali também, e quando estava em xeque a situação dele continuar ou desistir, ele continuou, porque ele era um homem de fé e ele tinha perseverança. Então, irmão, aqui não é, e Deus faz isso muitas vezes, Ele alivia o nosso fardo, mas aqui não está sendo falado disso. Está sendo falado que no meio da aflição você deve se alegrar, porque essa aflição está purificando a sua fé e está lhe dando perseverança. Quem é mais forte? Aquele que mais enfrentou batalhas. E pode ser todo tipo delas. Essa capacidade de pacientemente permanecer crendo em Cristo, debaixo da aflição, é o propósito maior das provações. Fortalecer nossa fé e nos tornar perseverantes. Olha o que ele fala no capítulo 5, veja aí no capítulo 5, verso 7, que ele vai falar sobre esse assunto de novo, a perseverança. Olha lá. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E aqui a paciência é mais paciência mesmo. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Tiago está falando, vamos ter paciência, gente, esperando a vinda do Senhor com paciência. E ele cita os lavradores. Eles esperam meses para ter o fruto da sua colheita. Vamos esperar com paciência. Verso 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então vamos continuar paciente, fortalecendo o nosso interior, aguardando a vinda do Senhor, sabendo que Ele pode vir a qualquer momento. 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Quer dizer, Jesus está vindo. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Muitos pregadores dizem que se você tiver grande fé, você vai ter moleza na vida, tranquilidade, né? Não é isso que a Bíblia ensina. E a Bíblia fala assim, olha para os profetas, veja a paciência que eles tiveram. Por exemplo, quando eu estou pastoreando, pregando, orando, e parece que ninguém é convertido, e não tem batismo, e quase ninguém é salvo, e a igreja não cresce, e essas coisas todas, olho para os profetas.
Olhe para Isaías, quando ele foi chamado, ele disse: eis-me aqui, envia a mim. Deus falou para ele, em outras palavras: você vai pregar, ninguém vai se converter. No início do ministério ele ouve uma palavra dessa, e ele aceita mesmo assim pregar. Jeremias sofria tanto, porque ele pregava e o povo não queria saber. Israel se desviou, Jerusalém foi destruída, ele viu o desastre que aconteceu, porque não ouviram a sua pregação. Ezequiel também estava lá no cativeiro quando ele pregou, ninguém se converteu, e mesmo assim, nenhum desses 3 profetas, nenhum dos 12 profetas menores desistiu. Jonas, né, teve aquela fuga, mas acabou fazendo a vontade do Senhor. Os profetas tiveram paciência. Você está orando por alguém, você está vendo a tua família cheia de gente perdida, paciência. Continue tendo paciência. E ele fala no verso 11: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Veja, irmão, ele fala: bem-aventurados que sofrem. Você sofre porque é cristão, você sofre como cristão, bem-aventurado é você. E aí ele fala da paciência de Jó. Até o mundo fala disso, né? Poxa, tem que ter paciência de Jó. Até eles sabem disso. Jó teve uma paciência impressionante. E diz o texto: e vejam o fim que o Senhor lhe deu. Irmão, o Senhor tem preparado um fim para nós. Qual será? A glória eterna. Nós não estamos fazendo as coisas para receber o número de filhos em dobro, nem para receber o dinheiro em dobro, as vacas e os gados em dobro, como Jó recebeu, não. Nós temos uma recompensa maior. Nós temos a glória. Nós temos a vida eterna. Então, volta lá no capítulo 1. Devemos ter paciência, devemos ver que as provações produzem perseverança, produzem paciência. Irmão, se você não tiver luta, como é que você vai ser paciente? Só é paciente aquele que enfrenta a adversidade. Se não tem adversidade, não há necessidade de paciência. Não há essa virtude tão impressionante. E se você não enfrentar tribulação nenhuma, de repente vai chegar uma que você vai te desmontar. Por quê? Porque você não estava acostumado. A vida estava tão boa, né? Tudo maravilhoso, e de repente vem aquela notícia e você perde totalmente a paciência, a perseverança. Então devemos nos alegrar, porque provações produzem paciência. Mas também devemos nos alegrar porque a perseverança traz aperfeiçoamento. Olha o verso 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A ideia aqui é que a paciência e a perseverança, elas vão desenvolvendo um aperfeiçoamento. E você chega a se tornar, talvez até, uma pessoa irrepreensível. Quando é que você tem que ter paciência? Não é quando você é provocado? Não é difícil, não tem que ter uma tremenda paciência para lidar com crianças? Ainda mais na atualidade. As dificuldades que a gente passa, os testes, as provocações, produzem perseverança e produzem crescimento. Quanto mais provações, mais resistência, mais fé e mais crescimento. É isso. Não tem aquela dor do crescimento, que as crianças ficam com dor nos ossos da perna normalmente, quando estão em fase de crescimento? É a mesma coisa na vida espiritual. Para crescer tem que doer. Tem que ter dor, senão não cresce, senão não desenvolve.
Fica pensando, como é que eu vou, vamos dizer assim, precisar crer no Senhor e ter uma grande fé se não tiver um grande desafio? Por exemplo, a grande fé de Davi foi demonstrada quando ele teve que encarar Golias. Na vida é assim. Como nós vamos desenvolver, nos aperfeiçoar, sem sermos provados? Aliás, a Bíblia diz até que Jesus fala que se todo mundo falar bem de você, né, se tudo estiver normal, estiver bem, estiver certinho, desconfia disso. Desconfia. Ainda mais no país que nós vivemos, né, irmãos? Então você, quando estiver passando por aflição, você pensa, eu estou sendo aperfeiçoado. Eu estou rumo à perfeição, não nessa terra, mas na glória. Então, para que a obra seja perfeita, para que nós sejamos maduros e completos, sem ter faltas na nossa vida, a provação é usada para isso. Mas também devemos nos alegrar, porque a perseverança no meio das aflições nos leva à vida eterna. Olha o verso 12. Bem-aventurado o homem que sofre ou suporta a tentação ou a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. É a mesma coisa dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, bem-aventurado o homem que é provado, porque quando ele for aprovado, a coroa da glória o aguarda. E tudo isso acontece pela graça, tá? Não pelas obras do homem, pela graça de Deus. Deus nos capacita a continuarmos firmados nele e, por fim, recebermos a vida eterna. Então, Tiago está dizendo, vale a pena ser paciente, vale a pena perseverar, porque o fim da perseverança é a glória. Então não podemos desistir, não podemos lançar mão do arado e olhar para trás, não podemos chutar o balde, não podemos pendurar a chuteira, não podemos. Temos que continuar, temos sempre que continuar. Então, quanto mais forte é a nossa fé, mais vamos perseverar e ter a certeza da nossa salvação. Irmão, então olha só, um monte de problemas, dificuldades, pode ser luto, pode ser enfermidades, problemas financeiros, emocionais, vários problemas que a pessoa passa na família, no casamento, com filhos, vários problemas, e a gente, claro, sofre com isso, claro, tem aquele lamento, às vezes até o choro, mas ao mesmo tempo temos que nos alegrar. Por quê? Porque estamos sendo testados, porque esse teste vai produzir perseverança, a perseverança vai nos aperfeiçoar e tudo isso vai nos conduzir à vida eterna. Temos que ver dessa forma, temos que nos alegrar. Eu volto a repetir, versículo 2: meus irmãos, tenham grande alegria quando passarem por várias provações. Esse é o mandamento do Senhor. Não é uma coisa que a gente deve olhar e falar, que é isso, eu não consigo, isso não tem lógica, não, isso é um absurdo. Mostrei para você aqui que isso é muito lógico e é muito correto. Você está sendo provado, você está sendo fortalecido, você está sendo aperfeiçoado e, por fim, a glória nos aguarda. Agora, você pode dizer assim, é muito difícil. Eu digo para você, concordo, para mim também é. É muito difícil viver assim, é muito difícil ver dessa forma, mas é por isso que em todo esse processo, Tiago nos recomenda orar com fé e orar pedindo sabedoria. Eu fiquei maravilhado, irmão, porque o contexto de um texto é muito fundamental. Eu costumava só separar essa passagem da oração
e não percebia qual a conexão que essa recomendação a orar tinha com o texto. E agora, hoje, eu percebi que realmente o contexto é esse. Quando a gente sofre, a nossa tendência é reclamar de Deus e dizer: o que Deus está fazendo? Se eu fosse Ele, eu não faria isso. Então nós estamos dizendo que somos mais sábios do que Deus. E a gente diz assim: qual o propósito nisso tudo? Por que isso me acontece? Por que não pode ser diferente? Deus não está sendo coerente. E o que a gente precisa numa hora dessa? Sabedoria. Sabedoria. Olha o versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e lhe será dada. Está vendo aqui? Você tem falta de sabedoria para entender por que você sofre? Você tem falta de sabedoria para entender os planos de Deus? Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus para saber que o teu sofrimento faz parte da agenda dele. E que Ele sabe o que Ele está fazendo. E que Ele sempre sabe o que Ele está fazendo. E que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Peça a Deus: Senhor, me dê sabedoria, porque eu estou passando por essa situação, e a única coisa que eu falo é: por quê? Por quê? Por quê? Por que Deus não ouve minha oração? Por que essa situação não muda? Por que eu estou passando por isso? Peça a Deus sabedoria. E na sua sabedoria você diz: Deus é bom, Deus é sábio, Deus sabe o que faz. Eu não vou discutir com Deus, eu só peço a Deus que me dê sabedoria para encarar, para suportar e para me alegrar. Sabe, irmãos, nós todos somos muito frágeis. E às vezes acontece o seguinte, que enquanto nós estamos sofrendo, nós não nos alegramos, nem mesmo em Deus. Lembra do salmista que chegou lá na Babilônia e pendurou as suas harpas no salgueiro, lá na planta? Não vamos cantar os cânticos de Israel porque estamos em terra estranha. Quer dizer, eu tenho dificuldades, problemas, eu só reclamo, eu nunca louvo, eu nunca adoro, eu nunca me alegro. E é isso que Tiago está dizendo: alegre-se no meio da prova, no meio da tristeza, no meio da dor, alegre-se, como fez Abacuque. Ainda que a figueira não floresça o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, e ainda que não haja currais nas vacas, todavia, não haja vacas nos currais, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Difícil, né? Mas Deus pode nos fortalecer para isso. Aí você diz assim: ah, mas eu peço a Deus todo dia. Mas veja o detalhe do verso 6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada do vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração duplo, é inconstante em todos os seus caminhos. Meus irmãos, a nossa oração precisa ser uma oração com fé. Uma oração que acredita em Deus, que acredita que Deus responde, que acredita que Ele está presente, que Ele é bom. O nosso coração tem que ser um só, um coração voltado para Deus, um coração que, como o Jó, depois de perder seus filhos, perder seu dinheiro, perder sua saúde, ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Olha isso aí. Quase ninguém consegue fazer isso. Dizer louvado seja Deus quando está enfrentando provas. Mas é isso que o Senhor quer de nós.
É isso que o Senhor espera de nós. O Senhor diz para nós assim: você está reclamando porque você está com uma enfermidade, ou porque você tem um problema na família, ou porque tem pouco dinheiro, ou por causa disso, por causa daquilo? Eu te dei a salvação eterna. E você está reclamando comigo porque você está passando isso, ou isso, ou isso? Eu te dei a glória eterna, mais alguns poucos anos você vai estar comigo por toda a eternidade. Como você ousa reclamar? É isso que Deus diz para a gente na sua palavra, em outras palavras. Procura se alegrar. Não, sabe, gente, não é assim, olhando para a situação em si, que a situação é triste. Mas olhe para o que Deus está fazendo através da situação na tua vida. Alegre-se, irmão. A sua fé está sendo testada. Portanto, igreja, alegre-se, porque Deus está fortalecendo sua fé. Porque é muito difícil, irmão, as pessoas ficarem numa igreja vazia, uma igreja pequena. O pessoal gosta de igreja grande, igreja com muita gente, aí fica fácil acreditar. Então, a igreja que é pequena, que tem pouca gente, ela está sendo testada, está sendo provada, e ela precisa continuar. E que pela graça de Deus, nós estamos sendo provados e vamos ser aprovados. E um dia estaremos todos juntos na cidade onde não há sofrimento, onde só haverá alegria, e alegria para sempre. Irmão, você não vai conseguir se alegrar se você ficar olhando só para o problema. Você só vai se alegrar se você olhar para Deus e olhar para o teu futuro na eternidade. Nesse mundo, disse Jesus, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Seja corajoso, porque eu venci o mundo. A vitória já é de vocês. Apenas tenha coragem, continue, persevere, não desista, seja lá do que for, não desista, continue, tenha paciência, aprenda que Deus está te fortalecendo através de tudo isso. É prova, é teste. Passe a ver dessa forma, que é a forma correta, sim. Está difícil? É prova. Deus está me testando para o meu bem, para o meu fortalecimento, para o meu aperfeiçoamento, e um dia tudo isso vai acabar. Veja que Deus não está dizendo apenas eu vou te livrar desse fardo e você vai sair alegre e sorridente, porque às vezes o fardo não é retirado não, ele fica, igual o espinho na carne, lembra? Não, Paulo, vai ficar aí, vai ficar. Para que você não se orgulhe, vai ficar. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na sua fraqueza, Deus pode demonstrar o seu poder. Pai, muito obrigado, meu Deus, pelos teus ensinamentos, pelo meio que o Senhor age. Seja sempre louvado o teu nome. Perdoa-nos, Senhor, quando, assim como os salmistas, quando às vezes falamos aquilo que não deveríamos ter falado, quando reclamamos das circunstâncias, reclamamos do Senhor, quando queremos desistir, quando não aguentamos resistir, quando não vemos que todas as dificuldades são para o nosso bem. Perdoa-nos, Senhor, fortalece a nossa fé, torna-nos fortes, Senhor, resistentes, lutadores incansáveis e invencíveis. Pela Tua graça, Senhor, possamos resistir e continuar
nos alegrando em Ti. Senhor, se a alegria de alguém já se foi, eu te peço, pelo poder do Senhor, que essa alegria retorne, que essa alegria nunca acabe, nunca passe, porque o dia da redenção está chegando. O dia em que nós sorriremos de orelha a orelha, por toda a eternidade. Fortalece o teu povo, fortalece os irmãos, fortalece a tua igreja. Não é fácil, Senhor, andar nos teus caminhos, enfrentando as pedradas da vida, mas maior é o Senhor do que qualquer aflição. Maior é o Senhor do que o maligno e os seus demônios. Maior é o Senhor do que a nossa fraqueza. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Em nome de Cristo nosso Senhor. Amém.